depois do feedback aqui atrás, vamos começar a nossa live hoje com a minha chefe, Juliane, Rafael. Vamos fazer no ECGCard uma live sobre arritmias na emergência. É uma live que o foco é tentar tirar dúvidas de inúmeras arritmias, né? Numa situação tanto do especialista, quanto do recém-formado, quanto de acadêmico, que a gente teve perguntas de todo mundo, tá? Presença especial, vamos tirando as dúvidas. Hoje eu não brigo não, você anotei 10 primeiras perguntas, começando pela inicial, que foi uma pergunta que ela é controversa, né? Como saber se a arritmia é maligna ou benigna? Como é que você interpreta essa pergunta? No geral, as arritmias malignas em si são as arritmias ventriculares, tá? As arritmias supraventriculares, em sua grande maioria, são arritmias benignas. Num contexto de emergência, quando você pensa numa arritmia e num contexto de emergência, você quer saber se aquela arritmia é uma arritmia que você tem que agir de uma maneira rápida ou não. Então, o principal, na verdade, não é a arritmia em si, é o paciente. Então, às vezes você pega uma arritmia supraventricular, uma fibrilação atrial, até uma taquicardia por reentrada nodal, com uma frequência cardíaca muito rápida, em um paciente que já tem um contexto que a gente não sabe, mas já tem um contexto, por exemplo, de insuficiência cardíaca, ou um contexto de doença coronariana, e isso vai trazer muito mais repercussão para esse paciente do que uma arritmia num paciente jovem, por exemplo. Certo. Então, neste tipo de paciente, ela vai se tornar uma arritmia não maligna, mas com um potencial de gravidade maior, que você tem que agir com uma maior rapidez. Então, certo, independente de ser maligno ou não a arritmia, o que você tem que olhar primeiro é o paciente. Clínica do paciente, idade do paciente, principalmente sinais vitais, estabilidade, sinais que mostram para você que esse paciente está tendo uma repercussão hemodinâmica por conta dessa arritmia. Certo, então a gente acaba avaliando o paciente como se só caso a caso, né? Tenta, principalmente para quem está na emergência, se esse paciente está estável ou instável com aquela arritmia. Em relação ao conceito, a gente tinha até perguntado, né? Em conceito teórico mesmo. Maligna, qualquer arritmia maligna, no conceito teórico, no caso, né? No conceito teórico em si, as arritmias malignas são as arritmias que vão trazer risco de vida para o paciente no sentido de morte súbita. Isso são as arritmias ventriculares no seu geral, tá? Com exceção, uma ou outra taquicardia ventricular, de via de saída, de VD, enfim, que é uma taquicardia que é ventricular, mas tem comportamento benigno. Mas, no seu geral, as arritmias ventriculares têm um potencial de malignidade muito maior no que a gente pensa em relação à morte súbita, tá? Arritmias supraventriculares, no seu geral, não causam morte súbita, então tem um comportamento que a gente considera como benigno. Certo. Então, em relação a gente, na teoria, acaba definindo como maligno TV, causas de morte súbita propriamente dita, né? Exatamente. E quando a gente pensa nas taques supras, por exemplo, essa pergunta aqui, pelo que me lembro, foi um recém-formado que perguntou. Então, eu acabei interpretando ela como um conceito até mais anterior, né? Sendo o que geraria a clínica de instabilidade ou estabilidade. Pensando no que ele chama de maligna, né? O que mais a gente vê na prática, a gente vai discutir mais pra frente, a nem precisa falar agora, seria FA de alta resposta, flutter, um BAVT, e eu acredito que vai ter perguntas mais pra frente. A segunda pergunta, paciente estável, com uma TV monomórfica, refratária a miodarona. Então, pelo que eu entendi, ele chegou na emergência e tentou fazer miodarona. A gente choca? Tá. Ou a gente tem alguma outra forma de avaliar ele? Tá, vamos lá. Os pacientes com taquicardia ventricular monomórfica, a primeira coisa que você tem que fazer é estabilidade. Está estável, vai fazer a miodarona. Fez a miodarona, dose de ataque, fez a miodarona, dose de manutenção. Esse paciente segue estável. Você pode ainda aguardar um tempo para poder você avaliar, para poder ver se esse paciente vai reverter ou não, porque ela não é uma reversão imediata. O tempo de ação da miodarona é um tempo de ação um pouco mais prolongado, ela não vai fazer uma reversão imediata, tá? A gente também não vai esperar esse paciente muito tempo da taquicardia ventricular. Então, fez a miodarona, não reverteu. Hoje em dia, a gente ainda teria uma opção se a gente soubesse que esse paciente é um paciente com uma arritmia isquêmica, por exemplo, de fazer lidocaína. A lidocaína hoje, a gente usa mais nesse sentido do paciente isquêmico ainda, tá?
Pode tentar fazer lidocaína? Pode tentar fazer lidocaína. Mas, no geral, não reverteu com a amiodarona, cardioverte. Só para tentar botar em algum período de tempo, né? Chegou na emergência, a gente faz a dose de ataque, seriam de 300 miligramas, e faz aquela bomba de 900 miligramas correndo EV. Exato. A gente, fazendo a lidocaína ou não, você esperaria um dia, horas, não, dias? Horas. Você não vai deixar o paciente em então é o tempo do próprio plantão, né? Na verdade é o tempo do primeiro, tempo de ação, porque a amiodarona você não vai fazer, principalmente se for um paciente com disfunção, você não vai fazer a amiodarona rápido, porque o risco da amiodarona é fazer vasodilatação. Você choca o paciente antes mesmo de conseguir reverter da taquicardia ventricular, tá? Então você tem um tempo para correr essa amiodarona, de preferência entre 30 minutos a 1 hora. Então tem esse tempo da amiodarona entrar ainda a dose de ataque. E ainda vai começar a dose de manutenção. Então você tem aí em torno de umas 3 horas para poder avaliar esse paciente, se ele vai reverter ou não, se ele estiver estável. Obviamente não é um paciente que você vai fazer a medicação e vai deixar esse paciente lá. Você vai ficar avaliando esse paciente, até porque essa arritmia pode ficar uma arritmia mais rápida. O paciente pode instabilizar nesse meio tempo e você tem que fazer a cardioversão. Tá? Mas no geral é em torno do tempo de correr o ataque, o início da dose de manutenção. E aí, dependendo, você pode pensar em fazer uma lidocaína se você tem suspeita de que essa arritmia é uma arritmia isquêmica. Mas no geral a gente cardioverte. Certo. Cardioversão, ela é feita de uma maneira segura, bem tranquilo também, né? De qualquer forma, acaba sendo um paciente que a gente tenta deixar as coisas prontas, né? Por caso tenha alguma intercorrência. Agora, sim, é sempre o carrinho, né? Perto, é a primeira coisa que você tem que deixar, carrinho perto. E uma coisa importante é que mesmo pacientes que já têm desfibrilador, tá? Eles podem chegar com taquicardia ventricular monomórfica e o desfibrilador não ter chocado. Sendo uma frequência menor do que está setado no desfibrilador. Então, esses pacientes, o que a gente gosta de fazer, se a gente tem um acesso, se não tiver a medicação, obviamente, mas se a gente tem o acesso ao técnico do marca-passo, é chamar o técnico do marca-passo, pedir para poder interrogar e tentar fazer a reversão pelo próprio marca-passo, pelo ATP, né? Que é a terapia seria a forma, a terapia antitaquicardíaca seria uma forma de não chocar. Que é uma hiperestimulação do ventrículo acima da frequência cardíaca, para poder você tentar suprimir o ritmo ectópico. Certo, exatamente. Falou de forma certa, precisa, né? Em relação, só para fechar, a lidocaína, teria alguma forma mais direta para fazer? Faz em bolos, faz em bomba? Só para ter um norte. Não, então. Essa é dúvida até minha. Lidocaína, você faz em bolos e deixa em bomba. Certo. Aí a dosagem é uma dosagem de cada um. Existe uma dosagem, mas acho que para live a gente. Uma coisa mais prolongada. Dose de medicação a gente tem que deixar mais. A próxima questão seria em relação à fibrilação atrial. FA que não reverte com a cardioversão. Até quantas tentativas pode ser tentada? Eu entendi essa pergunta como um momento de emergência na cardioversão. E eu acho que dessa pergunta fica interessante até falando num paciente que tem uma FA crônica para tentar reverter. Eu entendi ela como um cenário de emergência. Mas acho que também... O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em fibrilação atrial hoje é que quando a gente programa uma cardioversão da fibrilação atrial, a gente tem que saber que hoje em dia a melhor coisa que você tem que fazer quando você vai fazer a cardioversão de FA é chocar com o choque máximo. Então 200 joules sempre. Aquela questão de que antes a gente começava com um choque menor e ia subindo progressivamente, já tem um estudo que saiu que mostra que você torna o limiar bem maior de reversão, e aí você tem uma dificuldade maior de reverter o paciente se você começa com o choque progressivo. Máximo, né? Não, se você começa com um progressivo. Então, primeira coisa em fibrilação atrial é sempre carga máxima, tá? 200 joules no desfibrilador bifásico. Então, primeira coisa você tem que pensar isso. Segunda coisa você tem que pensar, geralmente pacientes mais jovens que tem uma fibrilação atrial aguda, mas que não reverteu por algum motivo com o remédio, você tem uma chance maior de reverter no primeiro choque, tá? Então, vamos dizer que esse paciente chegou até com um pouquinho mais de 48 horas, você programou um ectoesofágico no dia seguinte para poder fazer a reversão, e programou a cardioversão elétrica dele, e aí você vai fazer a cardioversão
não necessariamente você precisa deixar droga para esse paciente, certo, impregnando para poder cardioverter. Agora, se é um paciente que já tem eventos anteriores de fibrilação atrial, tem uma fibrilação atrial um pouco mais persistente, quando entra em fibrilação atrial, fica mais tempo em fibrilação atrial, você já pode supor que quando você for fazer a cardioversão, a chance dele reverter é menor. Não. Então, o que você pode já programar? Você já deixa a droga, tá? Isso, paciente anticoagulado, você já deixa a droga para impregnar, e aí quando você vai cardioverter, você cardioverte já em vigência de antiarrítmico, que é a amiodarona no caso. Agora, fez a cardioversão, 200 joules, chocou, não saiu, uma segunda vez. Mais do que isso, a chance dele reverter é muito pequena. O que normalmente eu gosto de fazer? Você programou cardioversão, fez eco transesofágico, não tem trombo, cardioverteu, a primeira vez não saiu, cardioverteu, a segunda vez com choque máximo não saiu, deixa impregnar pelo menos 24, 48 horas com a amiodarona e tenta uma nova vez, tá? Certo. Isso, obviamente, a gente sempre pensando paciente a paciente. A gente está falando daquele paciente, se vale a pena, se não é um paciente que tem um átrio gigante, que a gente imagina que não vai sair de jeito nenhum, ou um paciente com insuficiência mitral, que também não vai sair, piora a chance de reverter. Então a gente tem que individualizar o paciente. No próprio tema de controle de frequência, né? Aquela coisa do paciente idoso, com ultrassom morfológica. Mas a alternativa de você, se você não conseguir nos primeiros choques reverter, você impregnar o paciente com antiarrítmico e depois ter uma nova cardioversão, é válida, e a gente tem sucesso nisso. Uma outra coisa muito importante que eu gosto de fazer quando é fibrilação atrial, principalmente no paciente que é um paciente com um tórax um pouco mais largo, aquele tórax que tem uma medida obeso, anterior pior, paciente DPOC, paciente obeso, mulher que tem mama muito grande, eu não gosto de fazer a cardioversão com a placa colada. Eu gosto de fazer a cardioversão com a pá externa, porque com a pá externa você consegue imprimir um pouco mais de peso em cima do paciente, aí com essa pressão você tem uma distribuição da carga de cardioversão maior, e aí você consegue ter um sucesso maior na cardioversão. Isso é bem interessante. Entendeu? Propriamente para a parte prática, né? Às vezes você tenta com a pá adesiva, acho que não deu certo porque não deu. Mas às vezes só faltou um pouquinho mais de pressão para distribuir melhor a carga de choque. Certo. Nessa pergunta ainda, a gente falou da FA fazendo o eco transesofágico, falou do números de choque, falou da forma de impregnação, falando do paciente instável na emergência propriamente dito. A gente não precisa fazer o eco transesofágico no paciente instável, certo? E também faria da mesma forma com 200 joules de primeira vez. Né? Paciente instável, independente do tipo de arritmia, a gente sempre tem que pensar no choque. Tá? Então, todas aquelas questões de risco maior de AVC, qualquer coisa nesse sentido, fica em segundo plano, porque você tem um risco iminente de morte, no caso, né? Então, paciente instável é igual a cardioversão ou desfibrilação, enfim, se for uma cardioventricular. Mas é choque. Tá? Instável, choque. E sempre carga máxima. Certo. Tá? A próxima pergunta seria, na prática, a ATV ou ataque supraventricular com aberrância, como conduzir? Eu entendi essa pergunta como chegou uma paciente com ritmo aberrante, né? Seja ventricular ou não, se conduz diferente, se fosforila elétrico, foi isso que eu entendi. Tá, vamos lá. De novo, primeira coisa que tem que saber se esse paciente está instável ou estável. Se instável, a gente não vai mudar muito a conduta, cardioversão, desfibrilação se for um RS largo, e aí a gente vai na tentativa mesmo de resolver o problema em si, né? Tá? Causa instabilidade. Agora, paciente estável, a gente tem um tempo maior da gente poder analisar, de fosforilar, como você diz, um pouco mais a questão do eletro. Então, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular. No geral, quando você olha uma arritmia com QRS largo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é pensar que é uma taquicardia ventricular. Isso. Tá? E aí você tem, obviamente, as taquicardias supraventriculares com aberrância. Certo. Tá? Quando o paciente está estável, você tem um tempinho maior de fazer essa fosforilação. E
você vai conduzir no paciente internado, né? Então acaba que... Não, acaba que não. Acaba que você consegue até fazer isso na emergência, mas o primeiro de tudo, a história do paciente é muito importante. Então, se é um paciente que você já sabidamente isquêmico, sabidamente com disfunção, a chance daquilo ser uma taquicardia ventricular é muito maior. É muito maior. Se é um paciente que você já tem um conhecimento prévio, ou você já tem um eletro prévio, ou se você, por algum motivo, apareceu um eletro na sua mão que ele já tem, e você viu que ele tem aberrância, e você já viu que a aberrância da taquicardia ventricular ou da taquicardia supra, enfim. Se a taquiarritmia dele tiver a mesma característica da aberrância do eletro anterior, por exemplo, uma paciente tem um bloqueio de ramo direito, e você pega uma taquicardia com QRS largo, um bloqueio de ramo direito. Mantém o você padrão imagina que aquilo ser seja uma taquicardia supraventricular com aberrância. Agora, saindo de todas essas questões, quando você tem uma taquiarritmia, QRS largo com RR regular, pode ser uma taquicardia ventricular ou uma taquicardia supraventricular, aí você entra todo naqueles critérios, você pode sentar e entrar em todos os critérios, drogado, exatamente. Por aí vai. Tá? Interessante, pergunta boa. No geral, uma coisa importante que eu acho que é importante ver aí é o seguinte, porque a gente sempre acha que a taquicardia ventricular é uma taquicardia de RR regular, né? No geral mas a gente sabe que existem outras taquicardias ventriculares, por exemplo, o torsades, que é uma taquicardia com RR irregular, polimórfica. Então, que você tem que ficar um pouco mais atento. Uma outra coisa é que a taquicardia ventricular, no seu início, ela pode ser um pouco irregular e depois ela organizar. Então, não quer dizer que a taquicardia ventricular vai ser sempre certinho com RR regular. Então, é sempre importante, se você tem tempo, avaliar os critérios, né, para poder tentar fazer essa diferenciação daquele paciente que você tem que ter uma atenção um pouco mais rápida do que aquele paciente que você pode demorar um pouquinho mais. Aproveitando que você falou até da polimórfica, né? Quando a gente pensa em polimórfica, num paciente difícil estar estável, né? Mas no paciente estável, a gente pensa em FA com BRE, FA com Wolff, e a polimórfica propriamente dita, que seria a torsade. Teria alguma coisa na prática que diferenciasse elas? Alguma coisa... É a pergunta que eu acabei fazendo agora, né? Alguma coisa que mude a conduta no paciente estável, que dá tempo de pensar em alguma coisa? O torsades é difícil ter um torsades com um paciente estável. O que pode acontecer é que o torsades ele tem uma característica que ele pode acontecer em surtos. Então o paciente faz um torsades, reverte espontaneamente, faz outro torsades, reverte espontaneamente. Em detecção, o torsades é uma taquicardia que você tem uma característica muito específica. Primeiro, além de ser polimórfica, você tem que ficar atento à questão da polaridade dos QRS. Então, quando você vê um QRS com uma polaridade muito diferente, você tem um conjunto de QRS numa polaridade, por exemplo, positiva, e depois você tem um conjunto de QRS numa polaridade negativa. Mesmo que isso seja num período curto, a primeira coisa, com RR irregular, isso é a primeira coisa que tem que pensar em torsades. E isso muda a conduta, porque o tratamento do torsades é o sulfato de magnésio. Tá? Que é completamente diferente de todas as outras arritmias. Então, às vezes, você fica chocando eternamente um torsades e você não consegue fazer com que o paciente saia da arritmia, porque você tem que fazer sulfato de magnésio, independente do magnésio estar normal ou não. Já a fibrilação atrial com Wolff, que é, na verdade, a fibrilação atrial pré-excitada, ela também tem um eletro bem característico, tá? Que ele é um eletro com aberrância. Não deixa de ser um eletro com KRS largo, mas é um eletro que, se você olha para ele, primeiro, o RR é irregular. Isso. A aberrância, ela varia de complexo para complexo. Então, você, às vezes, tem um QRS um pouco mais largo, um QRS um pouquinho mais estreito, um QRS que parece uma fusão, porque isso depende muito de por onde está sendo a condução do estímulo. Então, se você, ou não, né? Se você está tendo uma condução do estímulo pela via acessória, ele vai ser um pouco mais largo. Se ele está conduzindo pelo nó atrioventricular, ele vai ser um QRS um pouco mais estreito. Se você tem uma fusão dos dois, e isso varia do quê? Do ciclo. Nada mais do ciclo pelo período refratário. Então, se naquele momento tem um ciclo um pouquinho mais rápido, vai conduzir um pouco mais por outro. Então, a aberrância ela não é regular, por exemplo, como é no caso de uma taquicardia, um flutter conduzindo com um BRE de anterior. Geralmente, os QRS vão ser todos largos iguais. Tá? O mesmo padrão de bloqueio. Já na fibrilação atrial com condução pela via acessória, ela tem essa diferença, tanto a irregularidade do RR, quanto
a mudança na característica da aberrância, então de complexo para cada complexo. Se um complexo é um pouquinho mais rápido, talvez ele seja um pouquinho mais alargado. Se um complexo é um pouquinho mais, demora um pouquinho mais, é um complexo um pouquinho mais estreito. E uma outra coisa importante também é a amplitude dos QRS. Então você tem uma diferença na amplitude de QRS, porque você também está mudando via de condução da arritmia. E também muda, desculpa te interromper, mas também muda condução. Porque, ao contrário das outras, aquilo que a gente estava falando das arritmias benignas ou malignas, a via acessória em si não é a taquicardia por reentrada em via acessória em si não é uma arritmia maligna. É uma arritmia de característica benigna. Taquicardia supraventricular de característica benigna. Com uma única exceção, a fibrilação atrial. Porque a fibrilação atrial é uma arritmia com frequência, a fibrilação atrial precitada, tá? Porque a fibrilação atrial é uma arritmia com frequência cardíaca muito alta. Certo. E a via acessória é um tecido que permite conduzir quanto for. Não é um tecido com característica decremental, então ele não vai controlar esse estímulo. Então, se você tem uma fibrilação atrial num paciente que tem via acessória, e essa via acessória conduzir 300 batimentos, ele vai bater a 300 batimentos. Vai conduzir tudo. Então, você vai ter praticamente uma fibrilação ventricular. Então, a exceção da taquicardia benigna supraventricular é a fibrilação atrial com o Wolff. E por que isso é importante? E quando você pensa nesse sentido, que é uma pergunta que provavelmente deve ter surgido também, quando você tem uma fibrilação, suspeita de uma fibrilação atrial pré-excitada, você nunca pode fazer drogas que vão bloquear o nó atrioventricular. Você bloqueia tudo, porque então permite tudo ir pela via acessória. Exatamente. Então, fibrilação atrial com Wolff, fibrilação atrial pré-excitada, é mandatório cardioversão elétrica. Você tem que parar a arritmia. Tá? A amiodarona pode? Mesmo a amiodarona, que tem uma ação menor no nó atrioventricular, você ainda assim não está autorizado a fazer a amiodarona em fibrilação atrial. É risco de você bloquear o nó atrioventricular e você liberar tudo pela via acessória e aí piorar ainda mais a arritmia e instabilizar um paciente que talvez não estivesse tão instável assim. Certo. Tá. Então, resumindo tudo isso, pensando na FA com Wolff, a única supraventricular com malignidade propriamente dita, ela varia por ser, vamos dizer assim, polimórfica, varia a amplitude, varia se RR, varia se ele está estreito ou menos estreito, vamos dizer assim. Isso é complexo a complexo. Complexo a complexo, pela via acessória. Mas ele, diferente, por exemplo, do torsades, ele não varia de positivo para negativo. Não. Ele sempre mantém, se está positivo, ele mantém positivo. O que você vê no eletro é que muitas vezes você tem um QRS um pouquinho mais alto, outro um pouquinho mais baixo. É só a amplitude mesmo do QRS. Isso para emergência é importante, porque é uma situação que mesmo estável a gente não faz a amiodarona. Não. Faz o choque. E, lembrando da polimórfica, que é difícil estar estável, né? Mas tem que fazer o sulfato de magnésio. Que é uma coisa que não é tanto visto na prática, porque quando você se depara, você esquece. Né? Você vai dar choque, vai fazer tudo. É uma coisa que é comum da Você vê um paciente com uma taquicardia ventricular, provavelmente, né? Porque é um ritmo, o torsades é um ritmo mais rápido. Esse paciente, raramente ele está estável, ele geralmente, no momento do torsades, ele faz instabilidade. Então, a primeira coisa que você vai pensar é chocar o paciente. E aí você esquece que pode ser um torsades e você esquece que o tratamento principal do torsades é o sulfato de magnésio. Justo. Seguindo. Essa pergunta a gente acabou comentando, né? Se a gente tem alguma condução em relação ao paciente com FA na emergência, mas sim um paciente jovem. Paciente com 20, 30 anos, sem comorbidades prévias específicas, que começou uma fibrilação atrial. A gente faz alguma coisa diferente para ele? A condução da fibrilação atrial na emergência, ela varia. Ela usa, em relação ao paciente jovem, ela é importante só por questões de anticoagulação em si. Mas ela tem um padrão definido mais por tempo do que por idade, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você pega um paciente em fibrilação atrial na emergência é quando que ela começou. Ou pelo menos se ele tem ideia daquilo. O paciente consegue pontuar definidamente para você que
isso aconteceu há 12 horas atrás. Comecei a ter palpitação há 12 horas atrás. É um tempo bem definido pelo paciente, ele sabe quando começou a arritmia. Isso faz diferença. O paciente chegou, ele não faz ideia de quando começou, é uma fibrilação atrial com uma frequência cardíaca não tão rápida, então ele não teve palpitação, é um paciente mais idoso. Não sabe explicar bem. Não sabe te definir bem, fica na dúvida. Há 3 dias atrás eu senti uma palpitação, mas melhorou, e aí agora eu senti de novo. Então você não está seguro do tempo de início da fibrilação atrial. Então o principal da fibrilação atrial é definição de tempo, porque isso vai fazer diferença como que você vai conduzir. Então, paciente com fibrilação atrial na emergência com início a menos de 48 horas, você está autorizado a fazer reversão, seja ela química ou elétrica, sem fazer ecotransesofágico, tá? Sendo por diagnóstico clínico propriamente dito, né, com o tempo predito certinho. Porque o risco de você ter um evento tromboembólico é muito pequeno. Agora, o paciente com mais de 48 horas de arritmia, mais de 48 horas em fibrilação atrial, ou paciente em que você não consegue determinar o início da fibrilação atrial, seja qual for o motivo, você obrigatoriamente, se esse paciente não é anticoagulado previamente, porque tem esse detalhe, você obrigatoriamente tem que confirmar que você não tem trombo. Tá? Porque tendo disponibilidade, você acaba fazendo até para todos que internam, né? Mas no geral é isso, porque as pessoas têm muito medo de fazer, mesmo que seja 12 horas de fibrilação atrial, e mesmo no paciente jovem, que não necessariamente você é obrigada a anticoagular, as pessoas ficam com medo, mas menos de 48 horas o risco é realmente mais baixo de você fazer evento embólico. Mais de 48 horas, você provavelmente já teve muito tempo daquele sangue circulando ali de maneira mais lentificada, então o seu risco de formar trombo é maior. A exceção é paciente sabidamente anticoagulado prévio e que você confia que o paciente toma um anticoagulante, porque isso também é importante, né? Porque não pode ser aquele paciente sozinho, idoso, não que um dia eu tomo, outro dia eu esqueço, outro dia... Então assim, você sabidamente aquele paciente toma regularmente há pelo menos 3 semanas de anticoagulação. Aí você pode também, com mais de 48 horas, fazer a reversão. Obviamente, quando a gente fala em emergência, não são todas as emergências que você tem um contato direto, por exemplo, com o médico assistente. Então, que é mais fácil você saber do paciente, mais fácil você conhecer do paciente. Então, a gente pensando em emergências gerais, é muito difícil você saber exatamente se aquele paciente é anticoagulado ou não, quanto tempo tem. Então, o tempo definido e entender o paciente naquilo que ele está dizendo é mais importante do que todas essas outras questões. E aí entra a idade, entra mais na questão de como você vai manter a anticoagulação pós. Por quê? Existe no guideline paciente CHAD 0. O que é um CHAD 0? O CHAD é o score que a gente avalia de risco de eventos tromboembólicos. Tá? Então, se você considera, isso entre idade, eventos embólicos prévios, insuficiência cardíaca, doença renal, hipertensão, se é mulher ou se é homem, faz diferença. Hoje em dia até saiu um pouco essa questão da mulher e do homem, do CHAD, mas se você tem essa questão do risco zero, do risco zero, que seria assim, um paciente jovem, a chance dele ser um CHAD 0 é muito grande, porque é difícil você pegar um paciente de 20 anos, pelo menos hipertenso, ou um renal crônico, tem, mas é muito raro. Então esse paciente acaba sendo um CHAD 0. Você está autorizado pelo guideline a não fazer nenhuma anticoagulação e reverter. Eu, individualmente, não gosto de não fazer nada. Por quê? Eu estou dizendo do momento da cardioversão. Porque o momento da reversão, o momento em que o paciente se torna de fibrilação atrial para ritmo sinusal, é o momento mais protrombótico. Então, eu faço Clexane com 1 miligrama por quilo de peso. Obviamente, assim, paciente que não é renal, enfim. E aí sim faço cardioversão. Tá? Beleza. Agora vai definir, o CHADS em si vai definir como é que você vai manter essa anticoagulação pós-reversão. O paciente for um CHADS alto, acima de 2, ou se for até um CHADS 1, mas naquele paciente que você olha assim, ele é um CHADS 1 ainda porque tem 60
4 anos. Aí tá no limite, né? Tá no limite. É um paciente que é um chá de Zoom, porque é um hipertenso, mas você olhou o átrio é grande. Aquele paciente você vai anticoagular. Sim. Então, assim, você vai manter a anticoagulação pós-reversão a definir. Então, o CHADS, na verdade, ele vai, pra mim, ele serve mais em questões de manter ou não a anticoagulação pós. Justo. De qualquer forma, não sei se é tão prático da coisa, o Hasbled, que seria o critério para avaliar risco de sangramento, também nesse paciente é muito baixo, né? Então, a chance de ter alguma intercorrência por causa disso é menor, né? O Hasbled, assim, se você parar para poder ver os dois scores, você vai ver que eles usam basicamente a mesma coisa. Só para avaliar outra coisa. Então, acaba que o paciente que tem mais risco, é muito raro você ter um paciente com alto risco trombótico de não ter também um alto risco de sangramento. Só que a gente sabe que, primeiro, os eventos isquêmicos, eles acontecem com muito mais frequência do que os eventos hemorrágicos. Certo. Tá? E segundo, e nesse contexto de que os eventos isquêmicos acontecem muito mais frequentes do que os eventos hemorrágicos, você vai ter um impacto na vida daquela pessoa, um evento isquêmico muito grande. Então, você correr o risco, mesmo que o paciente seja eu não estou dizendo de contraindicação absoluta, tá? Estou dizendo só a questão do Hasbled. Você tem um paciente com Chades-Vasque alto, mas você tem um paciente com Hasbled alto. Eu ainda assim prefiro correr o risco de anticoagular esse paciente. A não ser que seja um paciente com um Hasbled alto, muito elevado, mas por questões de exemplo. Mesmo que ele não tenha um Hasbled muito alto, mas é um paciente que cai o tempo inteiro. Justo. Esse paciente... Idoso frágil, né? Que a chance dele cair... Esse paciente você vai pensar muitas vezes antes de anticoagular esse paciente. Então, assim, o Hasbled, ele obviamente tem que ser calculado, mas ele fica em segundo plano quando você pensa em anticoagulação por questões do evento do impacto do evento trombótico. Quantidade, né? Então, é isso. Legal, fomos longe, essa foi boa. FA com o Wolff, se pode algum remédio, a gente respondeu, não pode a medarona, a gente prefere o choque, falando da malignidade, entre outras obviamente, coisas. Vai ter gente que vai falar assim, mas eu já fiz a medarona em FA com o Wolff. Sim. A gente sabe que o efeito arrítmico da medarona é muito maior do que o efeito sobre o nó atrioventricular, mas você está correndo um risco. Geralmente a pessoa fez isso porque a pessoa não identificou que era FA com o Wolff. E aí deu sorte. Mas você pode não dar. Então, você sabendo, sabidamente, FA, pré-estada, cardioversão. Justo. Isso é uma coisa que provavelmente eu acabo escutando muito de pessoa recém-formada, que está na emergência, que não gosta de arritmia propriamente dita, né? E se sente muito desconfortável com o chocar. Então, ele tenta fazer medarona de qualquer jeito, porque o chocar às vezes deixa ele num cenário muito desconfortável, o paciente pode rebaixar e ter que entubar, ele se colocar num problema. Eu escutei várias vezes coisas do tipo, sim, por prática mesmo. O choque, ele feito de uma maneira num ambiente seguro, não tem. O que você vai se preocupar maior no choque? A sedação. Isso. Que é a mesma coisa que você se preocuparia para entubar um paciente, enfim. Então, assim, para quem pensa em chocar, tem que aprender a sedar. Tem que ter sequência rápida, enfim. Tem que estar seguro, estar com o ambiente bem preparado. Tem que ter um ambiente para proteção de via aérea bem preparado. Obviamente, uma sedação bem rápida. Então, você não vai ficar horas esperando... não necessariamente ser... Para poder cardioverter, você precisa de um hipnótico, ok? Mas você precisa dele não sentir dor. Isso. Tá? Então, o que você tem que fazer é uma sequência muito rápida para poder chocar. Então, um paciente que, teoricamente, não vai ficar muito tempo em sedação, o risco dele de rebaixar, o risco dele de Só para contextualizar em relação à palavra, né? Em relação à sequência rápida, quando a gente está falando, é uma sequência em relação a focar numa analgesia, numa sedação dissociativa que não permita que o paciente sinta dor
que ele não perca o trigger, o drive respiratório. Mas que não necessariamente, você não precisa entubar, né, que seria o ideal. Só questão de contexto, né, como a gente fala de muita coisa, às vezes a pessoa pensa como sequência rápida, para sequência rápida de intubação, como bloqueador. É uma sequência rápida, mas é uma sequência rápida com doses muito menores. Por isso que eu estou falando, assim, o tempo de ação... é outra ideia, né? É outra ideia. O tempo de ação é um tempo de ação muito mais curto. Então, por isso que a pessoa, quando ela pensa em trabalhar em emergência, a primeira coisa que ela tem que aprender... É os remédios, né, propriamente dito. Enfim, só comentando, né, em relação às doses, não precisa ser dose alta, você não precisa fazer doses muito altas, você pode fazer até a dose dependente, né, testando com doses menores. Exatamente. Que acaba sendo um cenário mais seguro se você não tem... Né, em relação à cardioversão em si, você pensar situação. Que a cardioversão é mais perigosa, vamos dizer assim, no sentido de choqueio, o paciente vai sair em assistolia, você pelo menos tem ali o aparelho na sua mão para poder, geralmente a maioria dos aparelhos, um ou outro aparelho não tem função também de marca-passo. Sim. Tá? Você ainda tem ali na sua mão um aparelho que pode fazer as vezes do marca-passo caso o paciente saia em assistolia. O que pode acontecer também quando você faz a cardioversão química, que você está usando droga, que pode fazer bradicardia, pode fazer assistolia, pode fazer bloqueio da mesma maneira que você precisa agir da mesma maneira. Então, o que eu vejo de maior dificuldade em relação à cardioversão é mesmo a sedação, porque o restante, os riscos são os mesmos. Legal. Aí eu separei, não em teoria, né, mas em relação a bradiarritmias. Aí perguntaram assim, dicas em relação ao marca-passo transvenoso, em relação a, pelo que eu entendi, né, como passar, né, que acaba sendo a pergunta em seguida, como passar o transvenoso, se a gente passa em todo mundo. Tá. Quando a gente pensa em bradiarritmias no geral, é a mesma coisa, a gente tem que pensar principalmente em estabilidade. Às vezes você tem um paciente com bloqueio ventricular total, batendo a 30, completamente estável. É uma frequência cardíaca desconfortável? Obviamente por guideline, a gente está autorizado a passar marca-passo transvenoso naqueles pacientes em que tem frequência cardíaca menor do que 40. Certo. Mas não necessariamente a gente vai passar marca-passo transvenoso em todos os pacientes que têm frequência cardíaca menor do que 40. Então, mais uma vez, olhar o paciente. Olhar o eletro, porque você tem, por exemplo, um BAVT, uma coisa é você tem um BAVT com uma frequência cardíaca de 30 com QRS super largo, que você imagina que aquele escape é um escape baixo, que você possa perder esse escape muito mais fácil do que um escape, por exemplo, com QRS mais estreito, que é um escape mais alto, um escape de um tecido mais especializado, que a chance de você perder esse estímulo é muito menor. Tá? Então você tem um QRS um pouco mais estreito, frequência cardíaca de 30. Esse paciente já está há um tempo assim, às vezes, eu digo porque a gente está falando para um monte de gente, pode trabalhar em UPA, enfim, o paciente chega, eu tô cansado há uma semana, 10 dias, 15 dias. A gente até brinca, né? Ambulatório de ambulatório de bradiarritmia. Mas, então esse paciente é um paciente que já está adaptado àquela frequência. Não quer dizer que você vai deixar ele com aquela frequência, mas é um paciente que já está mais adaptado àquela frequência. Certo. Então, o risco desse paciente entrar em assistolia geralmente é menor. É um organismo que já está mais adaptado a essa frequência. Então, geralmente você vê esses pacientes conversam, esses pacientes falam, esses pacientes não têm sinais de baixo débito. Eles ficam cansados pela doença dele, né? Mas não vão cansar o quê? Quando se movimentam, vão cansar quando fazem alguma coisa. Mas, no geral, esses pacientes estão bem. O que é diferente de um paciente que entra em BAVT, não está adaptado para aquilo, e aí esse paciente vai chegar mais instável. Então, estável, você tem um tempo de observar um pouquinho mais. Instável, obviamente, você já vai passar um marca-passo transvenoso. Paciente estável, que tem um QRS muito largo, você já vai ficar um pouquinho mais... mais largo, mais preocupado, porque o escape é mais baixo, o risco de você, rápido, a chance de entrar, de você perder esse escape, perder esse ritmo que assumiu ali, é muito maior do que um QRS estreito, que você imagina que seja um tecido mais especializado. Uma outra coisa importante é o lugar que você está. Por vários motivos. Um, porque pode não ter marca-passo transvenoso. E aí você vai ter que deixar um transcutâneo raro, mas acontece muito. E torcer para conseguir transferir
mais rápido que você conseguir. Outra, é um lugar onde você tem até o marca-passo transvenoso, mas você não tem acesso, por exemplo, você está numa UPA. Tem uma UPA que tem um marca-passo transvenoso, mas você não tem o acesso a um serviço que vai botar... Não ter o gerador, de ter... Não, tem isso também. Não ter... Pior ainda. Mas eu tô dizendo assim, você tem tudo lá bonitinho, mas você não tem um acesso rápido ao serviço que vai fazer o implante do marca-passo definitivo. Certo, teria que ficar um tempo. Você não vai deixar aquele paciente em observação, por exemplo, numa sala vermelha batendo a 25, tendo um marca-passo transvenoso. Você vai passar o marca-passo transvenoso, ele vai ficar ali seguro, com frequência cardíaca segura, bem, aguardando o tempo dele de ser transferido para um serviço especializado para poder fazer o marca-passo definitivo. Certo. Agora você está num serviço, numa emergência, que você tenha acesso rápido ao serviço, tá? Você tá um pouco mais autorizado ou até mais seguro de deixar aquele paciente ali com uma frequência cardíaca ali, seus 25, seus 30, estável, até colocar uma marca-passo, porque você sabe que dentro de algumas horas ou no máximo no outro dia esse paciente vai fazer uma marca-passo definitivo, e aí você diminui um pouco a morbidade. Aquele paciente está monitorizado, tem um serviço mais presente, e você diminui um pouco mais a morbidade de ter uma terceira punção. Eu digo terceira porque a marca-passo tem pelo menos 2 punções se não for um VVI, e aí você teria que fazer uma terceira punção para poder botar o venoso, e que muitas vezes acaba a gente perdendo o sítio de punção. Se for um paciente que já é um paciente renal crônico, já faz diálise, já tem fístula de um lado. Então, de problemas a mais. Se você tem um serviço que você tem um acesso rápido ao marca-passo definitivo, você está mais tranquilo de aguardar esse paciente estável um pouquinho mais de tempo com aquela frequência cardíaca ali, que é um pouco desconfortável pra gente. A gente olha aquilo ali, o paciente batendo na 25 e não vai ser tão legal, mas você tem um pouco mais de tempo de observar esse paciente. Tá? Então isso depende muito do lugar onde você está, e do paciente, obviamente, mais uma vez, e do feeling. Tá? Isso você vai desenvolvendo com um pouquinho mais de tempo, que você olha aquilo ali, você olha aquele elétron. Tem mais chance de dar errado. Isso a gente acaba andando junto de qualquer forma, mas a gente anda mais avaliando o eletro para ver se esse ritmo ele é mais baixo, sendo princípio elétrico mesmo, ou a gente acaba avaliando também o paciente. O paciente e o eletro. Ver os dois juntos. Então, vendo tudo isso que você falou em relação à frequência entre 30 e 40, se está estável ou não, se tem acesso ao serviço para fazer o definitivo. Exatamente. Falando das PAs, né? O externo, a gente usa com frequência? Tem um momento para você usar? O que você acha? Então, o externo, a gente usa no caso da gente não ter o transvenoso, que isso pode acontecer em alguns lugares. E uma coisa importante, que o externo a gente não deveria, não vou dizer não pode, porque acontece, mas não deveria, deixar o marca-passo externo, as pás adesivas, muito tempo, né? Mais do que 12 horas no paciente, principalmente se estiver estimulando por risco de queimadura, porque aquele gel que faz a proteção que tem ali na pá adesiva, ele vai desgastando e você queima o paciente e faz queimadura de segundo, terceiro grau. Sim. Então, o ideal acontece desse paciente em um lugar que não tem, fica ali estimulando muito tempo, horas, inclusive dias, mas não deveria acontecer porque você tem um risco de queimadura muito grande. Então, o marca-passo transcutâneo, chegou. Tá estável, mas frequência de 25, eu tô preocupado. Você até pode colar a pá ali, deixar um tempinho, pra quê? Pra te dar segurança de que você tem um backup antes de passar o marca-passo transvenoso. Beleza, paciente bradicardizou mais, instabilizou, você liga o transcutâneo, faz uma sedaçãozinha, tá assim, pra não sentir dor. Liga o transcutâneo, não necessariamente você precisa entubar o paciente para poder ligar o transcutâneo. Tá? Você pode fazer uma analgesia, uma sedanalgesia, na verdade, liga o transcutâneo e passa o transvenoso se você tiver essa possibilidade. Você não tendo essa possibilidade, que aí são serviços que realmente não tem marca-passo transvenoso, aí você vai ficar deixando o marca-passo transcutâneo estimulando. De preferência, essa pá tem que ser obrigatoriamente trocada pelo menos de 12 em 12 horas, que a gente sabe que não acontece, mas é o que deveria ser feito. Em relação à posição, tem preferências? Lateral aqui, não faz diferença. Anterior, posterior? Não faz diferença. Se é lateral esquerda e paraesternal direita ou anteroposterior, não faz muita diferença. Beleza. São 2 opções que você pode usar tranquilamente. Então falamos do BVT, falamos do marca-passo, falamos do transcutâneo, transvenoso.
Falando dos graus, do BAVT, do rapidinho, BAV... só uma coisa que você perguntou, dica para passar o marca-passo transvenoso, no caso, o ideal é que todo marca-passo transvenoso fosse passado sob visualização, tá? Certo. A gente também sabe que isso é uma coisa que não dá muito para acontecer, mas o ideal é esse. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter ali geralmente o desfibrilador, que é o aparelho que também tem um marca-passo transcutâneo. Você tem os 3 eletrodos. Aqueles 3 eletrodos, um deles é um V1, tá? Funciona, faz um vetor. Que hoje, geralmente, ele é um plugzinho, né? Pra colar no... Mas antigamente tinha uns que eram uma garrinha. Então, se você tem a garrinha, é mais fácil. Você liga aquela garrinha no positivo do marca-passo ali, do eletrodo do marca-passo, aquele cabo do marca-passo, e aí você vai fazer a monitorização da sua ponta. Exatamente, intracavitário da sua ponta. Se você tem o plug, aí fica um pouquinho mais difícil, tem como você fazer uma gambiarra, que é você soldar um eletrodo daquilo numa garrinha e fazer aquilo. E aí você vai fazer a monitorização intracavitária, porque você vai saber exatamente em qual câmara você vai estar. Você costuma fazer campo também aqui? Não, só intracavitário. Só intracavitário, monitorizando, você vai registrando ali no papelzinho. E aí você vai ver quando você está no átrio alto, quando você está no meio do átrio. Passando pelo... Exatamente. Você vai ver uma onda P negativa, depois você vai ver uma onda P isodifásica, onda P positiva, depois você vai ver o QRS em si, um QRS com uma onda T invertida, e depois quando você tiver encunhado, ele faz um padrão de lesão miocárdica, que é um supra, e aí, teoricamente, era onde você ligaria o marca-passo, porque passar o marca-passo ligado não é o correto. Certo. Porque você pode, por exemplo, se você bater no átrio, você pode hiperestimular o átrio e piorar o bloqueio. Certo. Então, o correto é você passar sobre... monitorização intracavitária direta. Certo. A gente sabe que não acontece. Que também nem todo mundo tem essa explicação. E também às vezes não tem esse aparato para você poder fazer essa monitorização. Justo. Mas o ideal é você fazer dessa maneira. Assim, a chance de você ter uma captura com limiar menor, e você saber que você está numa posição correta, você saber que você está no ventrículo, é muito maior do que você passar às cegas. Às cegas, uma questão que te ajuda muito é o marca-passo com balão na ponta, que aí te ajuda, porque tem marca-passo que tem o balão na ponta, tem marca-passo que não tem. O balão na ponta você insufla, porque ele ajuda na passagem como se fosse um sonhante, né? Mesma ideia. Ajuda na passagem. Ele é mais difícil também, né? Da tricúspide. Então o risco de você ficar rodando ali dentro do átrio é menor, tá? Insufla, passa, desinsufla quando encunhou. Mas você não tem muita dica no geral para o marca-passo ser passado às cegas. Em relação ao tamanho? 2 segundos. Via preferencial jugular direita, porque você tem uma ligação direta, ou subclave esquerda. Mas pensando em um marca-passo definitivo, não temos subclave esquerda. Que acaba que é o sítio de punção do definitivo, né? A própria subclave à esquerda e a própria direita. Você ia falar de tamanho. Tamanho, na verdade, você pode inferir. Por exemplo, se o paciente for um paciente pequeno, se o paciente for um paciente grande, se você está ou não, dependendo do quanto você já colocou de eletrodo lá para dentro. Vamos dizer que uma paciente pequenininha, você já entrou 50 centímetros ali dentro. A chance de estar embolado ou de ter rodado no átrio e não ter entrado, tá ali rodando no átrio, ou de ter entrado ido lá para a pulmonar é muito grande. Então, o tamanho é para você inferir. Tudo é inferência. Viu? Né? Brevilíneo, agora um paciente pequeno, grande, que você só entrou 30 centímetros. Com certeza está ali no átrio, no meio do caminho. Não chegou ainda lá. Então, são coisas que você pode ter de dicas para poder entender que você ainda não está ou você já está no... Certo. Então, seria só para contextualizar, seriam as marcas do próprio marca-passo, né? Que é parecido com o do catéter venoso central. Exato. Tem umas marquinhas pretas ali. Umas marquinhas mais finas, aí depois chega uma marquinha grossa, depois a grossa com a fina. Exato. Então a gente falou de como botar os sítios mais favoráveis, onde não colocar. Falou da própria punção propriamente dita. Falando... Desculpa. Falei. Deixa eu te cortar. Importante também é quando você passa marca-passo venoso, a nossa tendência é deixar sempre uma frequência cardíaca muito alta,
né? Que você pegou um paciente instável. O próprio set da, né? O setar, isso é. Você pegou um paciente instável e aí você vai com uma frequência cardíaca mais baixa, você quer dar, né, frequência para ele, quer dar sangue, e aí você aumenta a frequência e deixa ele um marca-passo eternamente com 70, 80 de frequência cardíaca. O ideal é não fazer isso. Até porque ele consome, né? Se o paciente for isquêmico. Na verdade não é nem só isso. O que mais importante é que você tem que entender que aquele paciente ele tinha um ritmo de escape, ele tinha um ritmo que estava tentando se resolver. Aí você pega esse ritmo que estava tentando se resolver e hiperestimula ele, atropela ele. A tendência quando você atropela ele é você perder esse ritmo de escape. O coração ele se acomoda e aí ele ele entra em assistolia. Qualquer disposicionamento que você tem, você, ao invés de ter um paciente que tem um ritmo de escape mantido, você entra em um paciente em assistolia. Além disso, enquanto você está hiperestimulando, o coração ele não tem tempo de se recuperar. Então vamos dizer que você está ali estimulando a 80 de frequência e ele está tentando se recuperar e se recuperaria ali com uma frequência de 40, uma frequência de 50. Você está suprimindo a frequência basal dele. Ele não entra em momento nenhum. Ele não entra porque ele está sendo suprimido e você dificulta com que isso se restabeleça. Então o ideal você pode até aumentar um pouquinho a frequência nas primeiras horas para poder dar um pouquinho mais de sangue, enfim, de frequência para ele, de volume sistólico. Mas o ideal é você não manter isso. Então você mantém ali uma frequência cardíaca de segurança. Entre 50, 60, com o passar do tempo você bota ali em 40, vê se em algum momento esse paciente vai assumir a frequência cardíaca própria. Porque às vezes ele tem uma frequência cardíaca própria de 45. E você está ali estimulando a 60 e você nunca vai permitir com que ele se recupere, porque você está suprimindo a frequência cardíaca básica dele. Justo. Isso também a gente vai ajustando em relação à sensibilidade, né? Que a gente acaba usando... Quando você passa marca-passo, o ideal é você deixar sempre sensibilidade mais. O que é a sensibilidade? É o muro. Sim. O que é o muro? É o quanto aquele marca-passo está enxergando qualquer coisa ou não. A gente está falando de marca-passo transvenoso. Então a gente quer que aquele paciente em algum momento tenha um ritmo próprio. Certo. Né? Então quando você faz isso, você tem que botar a sensibilidade, um muro menor possível, ou seja, ele tem que ver alguma coisa, até porque você não sabe onde você está colocando aquele eletrodo. Então pode ser que naquele lugar que você colocou o eletrodo, a onda R, ele veja uma onda R de 1. Mas não deixa de ser uma onda R. Não quer dizer que a onda R de 1 é uma onda R que não preste. É porque no local onde aquele eletrodo está ali, o vetor que está sendo formado dá uma onda R menor. Sim. Então você tem que deixar aquele marca-passo entender que o paciente tem um ritmo. Então, sempre o muro, ou seja, a sensibilidade mais baixa, no menor possível. Se você está passando às cegas, você, obviamente, vai deixar o limiar, que é o output, que é a amplitude de estimulação. Não é no limiar, é a amplitude de estimulação. Você vai passar um pouquinho mais alto, geralmente você começa em 10 ali, para você tentar capturar alguma coisa. O que é diferente quando você está passando vendo, que aí você já pode... Você vai ligar já com uma amplitude ali de 5, que aí você vai testando para ver se você está no lugar bom. Mas sensibilidade sempre é menor possível, amplitude mais alta, que aí você capturou, você tem certeza que você capturou a célula, o miocárdio, capturou o miocárdio, você vai reduzindo para você poder ver qual é a menor energia que vai capturar aquela célula. Isso é chamado de limiar. Por isso, quando a gente fala limiar, é a menor energia capaz de capturar uma célula. Em relação ao limiar, você coloca um valor acima de segurança? Tem 3 vezes acima. 3 vezes acima. 3 vezes acima. Beleza. Tá? Então, você achou ali um limiar de 0,5, você deixa ali 2,5, 3 de segurança. Até porque, quando você fala de marca-passo transvenoso, você tem um risco maior de microdisposicionamento. Então, você sempre tem que pensar que em algum momento aquilo ali vai variar ao longo do dia. Aquele limiar vai variar ao longo do dia e você deixa um limiar mais alto. Beleza. Não vai deixar em 10, tá? Porque e aí acaba gerando dano, né? Dano para a célula. A chance de degenerar é maior também. E dói. Justo. Eu tava vendo pelo tempo. Posso pegar o seu? Pra dar uma olhada no chat? No caso tem mais perguntas, mas como a gente fala muito... A gente fala pra caramba, né? Eu vou tentar responder a pergunta se tem alguém. Tá 3%. Manda aí, eu pego aqui. Com esse aqui. Meu, pode tirar. Galera que tá aí, ao vivo, agradeço muito, tem uma galera muito boa. Ia perguntar em relação a perguntas, se vocês quiserem mandar
a gente teria um tempo aí mais em torno de uns 10 minutos para responder. E a partir disso eu vou tentar pegar essa aqui que é legal também. Essa aqui é rápida, né? Essa é o sua? soco, essa é minha. O soco precordial tem função na prática? Isso é a lenda? Então. Essa pergunta é minha até Eu porque sei que é sua. é o maior susto prático que eu tive nos últimos tempos. Na verdade é o seguinte, o soco precordial em si, quando você pensa em soco precordial para reversão de arritmia ventricular, né, ataque à arritmia, ele não tem, obviamente, nenhuma função. Quando você pensa soco precordial, que na verdade é um impulso precordial, frequente, ritmado, com uma certa compressão durante um momento de assistolia, ele tem função, ele faz pulso, ele faz estímulo elétrico e ele faz pulso, tá? Para quem é mais cético, você consegue ver muito bem quando a gente está fazendo implante de marca-passo, você já presenciou isso. O paciente está com PAM, por exemplo, Tem ou pulso, até no né? oxímetro, o paciente entra em assistolia antes da gente fazer o posicionamento do curva, eletrodo. Por que não massagem? Porque no meio você não vai, na hora de estar colocando o eletrodo ventricular, você não vai ficar massageando, porque isso vai atrapalhar, primeiro, a visualização da escopia e você vai atrapalhar quem está manipulando ali. Você vai movimentar muito o tórax, então você não vai conseguir com que faça posicionamento do eletrodo. Então, quando você dá socos ritmados com uma certa pressão e uma frequência, você consegue ver nitidamente que você gera estímulo elétrico, que você gera pulso. Tá? Certo. É isso. Legal, então ainda existe. Existe. É Não um para bom. ataque à arritmia, mas existe. E por fim, o que fazer numa parada cardíaca num paciente que tem um CDI, que seria o cardiodesfibrilador implantável, né? Que seria a situação do paciente chocar. A dúvida é se ele choca mesmo a todo momento. Então, o ideal num paciente que tem CDI, que entra em PCR, é você botar um ímã. É porque geralmente você não vai ter o programador ali à sua mão para você poder inabilitar o A aparelho. terapia. Então, o ideal cola um ímã com esparadrapo, com microporo, o que você quiser, e todo choque que você quiser fazer da externo. Por quê? Você tem que entender, imaginar que o desfibrilador, ele interpreta frequência cardíaca e ele interpreta, tem vários critérios, né, mas interpreta a frequência cardíaca, morfologia do QRS, para ele poder dizer se aquilo é uma arritmia ou não. Vamos dizer que o paciente parou em assistolia, mas você está fazendo manobra. E aí você está massageando. Ele vai olhar uma frequência cardíaca ali de 150, 160. Ele está setado para poder chocar com 157. Ele vai chocar. Porque ele não vai saber dizer que aquilo que ele está interpretando é a massagem. Ou, por exemplo, você precisa chocar aquele paciente efetivamente. E aí mas você não pode ter o tempo. Esperar o tempo de carga do capacitor para ele poder chocar internamente. Você vai chocar por fora. Sim. E aí você tem que inibir o choque do aparelho. Porque senão você vai chocar, ele vai chocar logo em cima. Então o ideal locais que você não tem, obviamente, acesso, que isso é uma coisa muito rápida, pega um ímã, cola em cima do CDI, que você inabilita a função dele de desfibrilação, cola mesmo, bota esparadrapo, THDR, o que for. E Você desabilita e faz aí faz o todas as ACLS manobras do padrão. ACLS normal. Tá? E caso a pessoa não saiba disso, a amperagem, ou melhor, a carga do capacitor interno é menor, certo? Quando tem um choque interno, intracavitário. Não, então. A carga do capacitor, a carga entregue é menor quando você pensa 40 joules, né? Que é o máximo da entrega da carga do CDI transvenoso, 65 joules quando você pensa em CDI subcutâneo, e versus 200 joules do CDI bifásico, do desfibrilador bifásico. Mas você tem que pensar também o seguinte, são 200 joules para distribuir por todo o tórax, então ele vai perdendo impedância até chegar no coração. Tórax, osso, músculo, água. Agora, são 40 joules dentro do coração. Então, isso faz diferença. Não é que são 40 joules pouquinho. 40 joules é coisa pra caramba. É porque a carga de 200 joules vai se dissipando no meio do caminho com impedâncias de todo o resto que ele tem de empecilho no meio do caminho, entendeu? Mas o ideal é que você tenha à mão, você decida o momento que você vai chocar, o momento que você vai não chocar.
Então isso é difícil você ter quando você está com o CDI funcionando. Você não tem porque como competir, primeiro, ele carrega, ele detecta, ele tem um tempo de detecção de arritmia e ele vai fazer isso toda vez. Certo. A não ser que ele entre numa frequência cardíaca que a gente chama de shock box. Ele vai fazer toda vez. Então ele vai esperar a interpretação, não é demorada, mas isso demora lá em torno de 8, 9 segundos. Isso um paciente que está em PCR, às vezes o tempo que não você é perde, você não o pode tempo perder que esse você tempo. perde que você não precisaria perder. Então eu sempre gosto de inabilita o CDI, toma as atitudes de ACLS por você, tá? Até porque em algum momento pode entrar em assistolia, você tem que fazer, aí o aparelho vai começar a fazer a função do marca-passo, você não inabilita. Justo. Você inabilita Só a do função CDI. do CDI, tá? De desfibrilação. Durante essa situação, não botou o imã, você não sabe disso. Pode achar até que é um marca-passo normal. A pessoa que está fazendo massagem, ela pode tomar um choque? Pode. Pode. Né? Não é certo, mas pode. Justo. Tá? Porque aquele choque que está sendo dado interno, ele menor, ele mas dissipa vai pelo dissipar, tórax, vai mas por... ele pode ser um choque até forte, dependendo do contato que o paciente tiver do que a pessoa tiver com o paciente, tá? Eu acho que é isso. Aí o importante é sempre que você vai fazer, mesmo que você tenha botado não chocar a caixa. Não chocar em cima. Não choquem a caixa. Por favor. Sempre o contrário de onde está o marca-passo ou o desfibrilador, enfim, você vai botar pelo menos 5 centímetros de distância da unidade geradora para você poder não causar dano na unidade geradora também. A última pergunta foi, estava aqui aflito para saber se ia acabar o tempo aí. Se tiver alguma pergunta, aqui a gente não consegue botar as perguntas porque a gente não vê as anteriores. Tem alguma que você tenha visto subindo, assim, uma coisa anterior e tal? Não? Alguém perguntou só em relação... Se muda, né? Quando a gente estava falando no início, estava falando das arritmias, da identificação das arritmias, e vocês falaram para avaliar o paciente em estável ou estável. Aí alguém aqui perguntou se de qualquer maneira vocês seguem o ACLS, uma situação como essa. Sempre. Sim. Sempre. Por fim, acho que está terminando, senão eu tenho medo de desligar sem despedir. Queria agradecer, chefe, professora, e por aí vai. Eu que agradeço. Agradecer a você, todo mundo que assistiu, todo mundo que está ajudando aqui. E até a próxima, vai ficar salvo para vocês, tá? Sigam o Instagram dela. E é isso. Valeu. Obrigada. Tá?